E o nosso canal hoje tem o prazer de receber o Dr. Sérgio Morioka. Ele é especialista em quadril e conversa com a gente a respeito das dores no quadril. Pois é, está impedido. Dores no quadril. Então, vamos falar hoje com o Dr. Sérgio Morioka, especialista em quadril, a respeito desse assunto. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. As dores do quadril, elas podem ser geradas por doenças inflamatórias? Sim. Entre tantas causas, também a dor inflamatória. A gente não pode esquecer que dor do quadril, ela pode ter origem em outras regiões e irradiar para o quadril também. Então ela normalmente é uma consequência de outras doenças que podem estar associadas? Pode, sim. E que doenças seriam essas, doutor? Por exemplo, um problema da coluna, normalmente se irradia para o quadril também. Um problema ginecológico, uma hérnia inguinal, são todas patologias distintas que podem causar dor no quadril. Então, dor no quadril não quer necessariamente dizer que é um problema exclusivamente do quadril. Olha que interessante, né? Então, para as pessoas em casa que estão nos assistindo agora, tá lá com aquela dorzinha no quadril incomodando, às vezes pode ser sinal de algum outro tipo de problema. Qual é a sua sugestão em termos de atuação de conduta? O que se deve fazer? Bom, sem sombra de dúvida, procurar um profissional. Existem algumas características da dor exclusiva do quadril. Normalmente nós dizemos que é uma dor tipo C, é uma dor que começa na região posterior, atravessa na lateral e vem até a região inguinal. Por isso que a gente dá o nome de dor de tipo C. Quando você tem esse tipo de dor, realmente tem que se pensar em uma patologia do quadril. Isso, claro, na fase inicial. Na fase mais tardia, você já começa a perder alguns movimentos do quadril ou você sente a dor quando você movimenta o quadril. Isso é mais ou menos característico de um problema exclusivo de quadril. Bom, então cabe ao ortopedista especialista em quadril orientar qual seria a especialidade a buscar, porque tem uma pesquisa a fazer, penso, né, doutor? Com toda certeza, com toda certeza. E uma coisa muito importante, como todas as doenças, tudo que é tratado no começo, ele tem uma melhora bem mais acentuada, vamos assim dizer, e um tratamento menor sempre. Então, se a pessoa tem uma dor no quadril, não deve ficar aguentando essa dor sem ver o que é. Então, vamos lá. Nós estamos falando de causas onde requer uma equipe multidisciplinar, né? Vários médicos atuando, de repente, dentro da identificação desse problema, seria assim? Com toda certeza. Supondo que o ortopedista de quadril, ele veja que o problema é uma dor irradiada da coluna, ele vai encaminhar para um colega da coluna. Supondo que ele veja que é um problema de uma anexite, por exemplo, numa mulher, ele vai encaminhar para um ginecologista. Interessante, né? Problema ginecológico também pode gerar esse problema. Agora, existem as doenças que são ósseas, né? Sim. Doenças que efetivamente existem ósseas. Que doenças seriam essas, doutor? A mais comum no nosso meio e com a idade que a gente está tendo cada vez, uma idade mais avançada, existem os desgastes das cartilagens, tá? Que são as artroses. Então, se a gente viver mais do que dura a cartilagem, vamos assim dizer, a gente vai ficar sem a cartilagem ou com ele doente. Então, essas são as artroses que, hoje em dia, você tem inúmeros tratamentos, desde um tratamento medicamentoso conservador até um tratamento cirúrgico de uma artroplastia, vamos assim dizer. Bom, falando das doenças da idade, até porque estamos todos vivendo numa sociedade que a tendência é exatamente o envelhecimento, inclusive o Brasil agora passa a ter essa característica também, que já é muito comum na Europa, agora o Brasil também começa a caminhar nessa direção. Falando dessas doenças, né, ligadas à osteoporose, artrose, que são doenças que a idade acaba trazendo, qual seria a sua orientação no sentido de evitá-las, de prevenção? Primeiro, exercícios moderados, exercícios sempre sob orientação.
Se necessário, o uso de alguns suplementos na fase inicial, sulfato de glucosamina, condroitina ou mesmo colágeno, ele tem um efeito muito bom na proteção dessas cartilagens. A gente não pode falar que esses medicamentos levam à cura de uma lesão de cartilagem, mas ela pode evitar que essa cartilagem sofra uma degradação muito rápida. Na verdade, quando as pessoas procuram pelo senhor, elas já vêm com uma doença estabelecida, né? Uma dor. Com uma dor estabelecida, causa de alguma doença, efetivamente. Então, assim, o senhor passa mais para o momento de tratamento, né, de ajudar na recuperação óssea. Falando da artrose, que hoje é uma realidade presente em muitas pessoas, fala um pouquinho da artrose, doutor. Como é que funciona isso? A artrose, como eu já falei, a artrose é uma lesão da cartilagem ou ausência da cartilagem. Então a artrose tem diversas fases, desde o começo de uma inflamação da cartilagem, que você pode tratar com medicamento, você pode lançar mão até de bloqueios de nervos sensitivos para tirar a dor do paciente, ele continuar fazendo movimento, fisioterapia, tudo mais. Você pode fazer infiltração com visco, suplementos, e você pode fazer também procedimentos cirúrgicos. O mais simples, em casos mais simples também, seriam as artroscopias. Você consegue, através da artroscopia, corrigir grandes deformidades e causas que pudessem levar a uma necessidade de uma prótese precoce. Essas cirurgias, elas são intensas, minimamente invasivas? Como é que é o processo cirúrgico? Hoje o procedimento em toda especialidade sempre se busca a técnica minimamente invasiva, que são técnicas que você preserva muitas estruturas, você corta muito pouco músculo, outro tecido, ou às vezes você nem corta. Então a artroscopia é uma técnica minimamente invasiva. Quando nós falamos em próteses hoje, nós também falamos em técnicas minimamente invasivas, que você vai lesar menos estrutura e a recuperação do paciente vai ser bem mais rápida. Mas hoje, com a técnica, porque é difícil a gente entender como uma cirurgia minimamente invasiva se pode fazer a utilização de próteses. É possível? É possível. São vias de acesso estudadas, né? No qual você entra em locais que você não tem estruturas tão importantes e que você consiga acessar a parte profunda apenas separando o músculo, sem cortar músculo. Se você não corta o músculo, você não precisa esperar o músculo regenerar. Você vai sangrar menos, a recuperação é muito mais rápida. Um corte que antigamente nós tínhamos de 15, 16 centímetros, hoje nós fazemos com 10, 8 centímetros. Quer dizer, então, isso daí quer dizer técnica minimamente invasiva. Isso é muito importante porque as pessoas que normalmente recorrem ao momento cirúrgico, elas têm às vezes uma idade avançada e que a exposição ao ato cirúrgico da cirurgia aberta é um pouco mais difícil, né? Com certeza. Mas hoje em dia, com todo o recurso que nós temos na medicina, a gente leva o paciente à cirurgia com muito mais segurança, né? Então você veja que antigamente nós transfundíamos numa prótese de quadril, por exemplo, em 30% dos pacientes nós transfundíamos sangue. Hoje em dia isso não mesmo, chega, né? exatamente, hoje não chega a 5%, entendeu? Então, quando você transfunde sangue para um indivíduo, você tem as comorbidades da transfusão. Então tudo isso daí na verdade vai diminuindo. Que beleza, hein? Que bom. Então, assim, do que o senhor tem observado, as causas mais comuns das dores no quadril, então, são as ósseas, né? Falando dessas comorbidades, é importante a atenção para a osteoporose, para as vitaminas que ajudam. Como é que o senhor falaria com relação à prevenção? Quando nós falamos em artrose, nós falamos em cartilagem. Quando nós estamos falando em osteoporose, nós estamos falando em qualidade óssea. São coisas totalmente diferentes e distintas. A pessoa pode ter uma massa óssea muito boa e a cartilagem destruída. Ou vice-versa. Ele pode ter uma osteoporose com grande risco de uma fratura e ter a cartilagem muito bem preservada.
Entendeu? Então são tratamentos diferentes. Isso pode ser genético, doutor? Com toda certeza. Em todas as doenças nós temos um componente muito grande de herança genética, vamos assim dizer, em todas, sem exceção. Então é importante ficar atento, né? Quem tem histórico familiar, lembrar sempre de estar verificando, né? Começa uma dorzinha ali. Qual é a idade normalmente que as pessoas estão acometidas desse tipo de dor nos quadris? Dor nos quadris normalmente começa por volta dos 30 anos de idade, 20, 30 anos de idade, principalmente quando você começa a querer se exercitar mais, quando você começa a usar mais o quadril. Em algumas profissões, essa dor é bem mais precoce. Por exemplo, em tenista, em quem faz balé, coisa parecida, que usa muito o quadril, a amplitude do quadril é muito grande, é muito solicitada, o trauma também é muito mais frequente. Então, a dor acomete de modo mais precoce. Então, acontece dos jovens, os mais jovens acontece, mas é jovem, né? Porque 30 anos. Sim, e existem também as doenças genéticas, existem as doenças que acometem a primeira infância, que ele deforma o quadril. Então, por problema de deformidade por necrose ou coisa parecida, ou mesmo pelo deslocamento desse quadril quando a criança nasce. E são crianças que na adolescência já têm muita dor, certo? E são as pessoas que normalmente são levadas a cirurgias de modo mais precoce. E a recuperação, doutor? Ela pode acontecer? A taxa de sucesso é boa? É boa. Em todas as fases a taxa de sucesso é muito boa, só que sempre levando em consideração que quanto mais lesado o quadril, o procedimento é maior. É mais complexo, né? Falando da cirurgia minimamente invasiva, quanto tempo, quantos dias, qual o período dessa recuperação? Porque normalmente a gente fala da minimamente invasiva, pensa-se em uma exposição menor, anestesia e tudo mais. Existe prazo de permanência hospitalar? Sim. E quanto tempo, mais ou menos, e como é que é a recuperação? Hoje em dia, dependendo da cirurgia que se faça, o paciente tem alta no mesmo dia. Por exemplo, numa artroscopia hoje, nós fazemos de manhã uma artroscopia de quadril e à tarde o paciente já vai para casa, ou no dia seguinte. Numa prótese de quadril, pela técnica minimamente invasiva, e hoje principalmente pela via anterior que nós fazemos, normalmente no dia seguinte nós já damos alta para o paciente e, é claro, ele já deambulando com o auxílio de uma muleta ou de um andador, mas já caminhando, ele vai para casa no dia seguinte. E a recuperação, em quanto tempo a recuperação pode-se dizer que ela é plena? Leva um tempo ainda? Tem que ter fisioterapia? Como é que funciona? Nem sempre. No joelho nós fazemos fisioterapia, que a gente precisa ganhar movimento. Já o quadril não, o quadril você não precisa disso. Não, às vezes você precisa de um fortalecimento muscular, já que esse músculo, essa articulação estava mais comprometida, o músculo atrofiado, e você precisa recuperar essa parte muscular. Agora, a gente não pode esquecer que hoje em dia se utiliza muito uma prótese, por exemplo, sem cimento. Existe um tempo para que o osso cria uma aderência nessa prótese, que isso daí gira por volta de 3 semanas. Que é quando o senhor vai ter a segurança plena de que tudo correu bem? Quando eu vou retirar as muletas, o andador dele. Até 3 semanas, normalmente a gente recomenda que a pessoa caminhe, ande, sempre com o auxílio de uma muleta ou andador. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode acontecer rejeição, doutor? Não. Rejeição hoje em dia não existe. Nós utilizamos, por exemplo, numa prótese usamos titânio, né, que é um metal que o organismo ele assimila, certo? Então rejeição não existe. O que existe são infecções, tá? Então pode haver uma contaminação e pela contaminação criar-se secreção, coisa e tudo mais, exatamente. Você tem que trocar essa prótese. Mas é apenas isso mesmo, né? Não é um fator externo que pode atrapalhar. Bom, e pode ir ao banco, né? Não vai travar a porta. Travar a porta, sim, não tem jeito. Vai travar a porta, vai viajar, vai ser examinada, não tem jeito. Então, e alguns exames também, né?
dificulta um Sim. pouco fazer aquele exame de a ressonância magnética a gente evita. A de idade óssea, né? Não, a idade óssea não, aquele para... A densitometria óssea? A densitometria óssea. Não, pode ser feito. É claro que não vai fazer em cima da prótese, mas do outro lado ele pode fazer. O senhor acha que é importante, o exame da densitometria óssea, por exemplo, ele é indicado em alguns casos, talvez de 2 em 2 anos, a mulher depois de uma certa idade principalmente, né, por causa da menopausa, fazer exatamente para acompanhar a qualidade dos ossos. Qual é a sua opinião a respeito? Eu acho muito importante você fazer uma densitometria óssea comparativa. Você faz hoje, depois de um tempo você faz novamente 6 meses ou 1 ano para ver se você está tendo uma perda óssea ou não. Porque muitas vezes você fazer só a densitometria óssea, esse nível de massa óssea é normal para a pessoa. E de repente você vai entrar num tratamento desnecessário. Houve uma febre no passado, porque existia um trabalho que dizia que a pessoa que tinha uma osteoporose, ele tinha grande chance de ter fratura de colo de fêmur. Sim. E fratura de colo de fêmur no meio ortopédico é uma calamidade, porque nós corremos com 40%, 50% de óbitos no primeiro mês pós-fratura. Então era um modo de você evitar que esses pacientes tivessem fratura de colo de fêmur. Então todo mundo começou a tratar. Depois de um tempo apareceu um outro trabalho que dizia que quem teve a fratura de colo do fêmur, 50% tinha osteoporose, 50% não. Então a importância disso caiu muito para o ortopedista. Olha que interessante, né? Falar da osteopenia, doutor, muitas pessoas têm osteopenia, né? Sim. Para quem não sabe, né, a osteopenia antecede, né, doutor? Para dar uma pequena explicação. Né? É o caminho, quando começa a ter que ter atenção com a osteoporose, entra nessa fase da osteopenia. O senhor acha que é muito importante ficar sempre fazendo o exame para ter um acompanhamento e não correr o risco da osteoporose? Não. Eu acho que fazer o exame não tem essa necessidade de você estar constantemente fazendo. Alguns cuidados são importantes. O fato de você ter uma alimentação saudável, você tomar sol, certo? Indivíduos que têm a pele muito escura, ele não absorve muito o sol por causa da melanina, né, da vitamina D, então são pessoas que têm que tomar a vitamina D também. Mas só nesses casos, doutor, porque é muito comum hoje as pessoas fazerem uso da vitamina D. Sim. Tem algum prejuízo tomar em excesso? Não, tem que ser acompanhado pelo médico sempre, né? A vitamina D, a gente não pode esquecer que a vitamina D é de depósito, ou seja, você toma e você não elimina mais. Eu, há 40 anos atrás, quando nós tratávamos osteomalácia, aquelas doenças por falta de vitamina D, a gente tomava muito cuidado em dar vitamina D. E hoje, na verdade, eu vejo com preocupação essa falta de cuidado, né, de você dar vitamina D. Se a gente tiver uma intoxicação por vitamina D, eu acho que o tratamento é meio complicado. Pode ir até a diálise. Ah, sério? Poder limpar, exatamente. Porque fica depositado, Fica né? depositado. Então, é sempre bom ter acompanhamento, né? Eu acho que chegar nesse equilíbrio, né? Com certeza. Da natureza. Uma outra dúvida sobre as dores do quadril. É muito mais comum nas mulheres, isso é um fato, doutor? Eu acho que a mulher procura mais tratamento que o homem. Já começa por aí, exatamente. Muitas vezes você pega o casal e o marido tem até mais patologia você examinando que a mulher, mas só que ele não procura o tratamento, ele quer que a mulher se trate primeiro, né? Isso é cultural, principalmente no Brasil. E nós mulheres, né? É sempre assim, fazendo as pessoas irem ao médico, né? Acompanhando, e aquela teimosia não vai e tem que ir, né, doutor? O homem não vai, né? Tem que acompanhar, tudo, né? que é preventivo o homem não faz, né? É verdade. A mulher já procura. E acaba tendo realmente uma presença maior. Com certeza. Doutor, uma grande satisfação conversar aqui com o senhor hoje. Foi ótimo, muito obrigada, viu, pela sua ajuda. O nosso canal é assim, é sempre preocupado em levar para as pessoas informação e conhecimento, porque a gente entende que isso é muito importante, né? Com toda certeza. É sempre muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Então é isso, gente. O nosso canal fica por aqui hoje, o nosso vídeo. Não se esqueça, inscreva-se, deixe o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo.
TV está aqui no encontro científico realizado pela Portal Doctor, juntamente com a coordenação do Dr. Hugo Dória. O objetivo desse encontro é exatamente a troca de conhecimento entre médicos competentíssimos das mais diversas áreas da saúde. Hoje o nosso encontro foi da neurocirurgia. Um grande prazer realizar esse trabalho para a sociedade médica e para tantos médicos tão importantes no nosso país. Para mim foi um grande prazer estar aqui hoje, então acho que a educação médica continuada é uma das coisas muito importantes que a gente vivenciou esse ano de 2020, então ter a oportunidade de discutir com os colegas de maneira presencial e com especialistas, eu acho que é algo único e foi realmente para mim muito engrandecedor a noite de hoje. A importância do evento, ela se faz principalmente na troca de conhecimento entre as pessoas, permite um maior conhecimento tanto da parte diagnóstica quanto da parte de tratamento e, no meu caso, na parte cirúrgica. Permite você difundir sua técnica cirúrgica, permite você trocar a experiência com outros profissionais e isso quem ganha, em última análise, é o paciente. Eu acho que em termos, você ganha em termos acadêmicos, você ganha em termos assistenciais, mas em última análise, quem sai ganhando é o paciente. Então é de extremamente importância, você ter essas reuniões de cunho acadêmico. Por quê? Porque você melhora o nível do profissional, você permite a alguns profissionais a ter um acesso mais fácil à informação e isso permite um desempenho melhor desses profissionais. Como eu sempre falo, quem ganha em última análise é o paciente, quem ganha em última análise é a instituição na qual o profissional trabalha.